Olá, meu nome é João Paulo Takata, eu sou aluno do curso de Direito na Universidade Norte do Paraná. Cumprimento a todos da banca para a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a aplicação da Lei nº 9.099 de 95 na Justiça Militar. Na introdução do trabalho, citamos o surgimento da Lei 9.099 de 95, em que foram criados juizados especiais civis e criminais, e o foco desse trabalho é a relação dessa lei do aspecto criminal com a Justiça Militar. Citamos também o grande número de militares em nosso país, tanto em nível federal quanto estadual, o que nos concita uma grande importância dessa questão criminal para esses agentes públicos militares. Citamos também os valores e princípios militares, dentre eles a hierarquia, que possui uma grande relação com a legislação punitiva nesse contexto. Por quê? Porque a disciplina, ela também é mantida com as questões punitivas. O problema de pesquisa. A Lei 9.099 é muito utilizada na Justiça Penal Comum. Sendo assim, como é sua utilização em aspectos na Justiça Militar atualmente? Os objetivos, como geral temos, compreender a aplicação da Lei nº 9.099 de 95 na Justiça Militar e as suas consequências. O primeiro, delimitar como é a aplicação da Lei nº 9.099 de 95 na Justiça Militar. O segundo, identificar os aspectos positivos da aplicação da Lei 9.099 na Justiça Militar. E o terceiro, identificar os aspectos negativos da aplicação da Lei 9.099 na Justiça Militar. A origem da Lei 9.099, como já dito, então ela criou-se juizados especiais civis e criminais, e do ponto de vista criminal, até então existiam ritos muito formais e burocráticos, que tornavam a justiça muito lenta, uma grande espera para julgar, inclusive, delitos simples, certo? Então, até então, nós não tínhamos uma justiça eficiente. Então, buscou-se uma maior eficiência da justiça, pois aquele crime, por mais brando que seja, ele não tinha uma resposta. E ele tornava o sistema muito lento, inclusive para julgar aquele crime mais grave, que também não podia ser enquadrado pela Lei 9.099 por conta da pena ser superior a 2 anos, correto? Então, buscou-se essa maior eficiência para dar uma resposta para o próprio criminoso e também para a sociedade, seguindo uma tendência do direito penal de outros países que já haviam se modernizado na época. A Justiça Militar e a Lei 9.099, essa relação, pois o funcionamento da Justiça Militar ele tem uma relação um pouco diferente, né? Existem as varas de auditoria da Justiça Militar em cada estado, em primeiro grau. Em segundo grau, apenas 3 estados possuem um Tribunal de Justiça Militar, sendo eles São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os demais estados, o segundo grau é o próprio Tribunal de Justiça, certo? Então, cita-se aqui que um juiz apenas, né, vai julgar todos os crimes militares cometidos pelos militares estaduais no estado. Pode ser que na vara de auditoria tenha mais de um juiz, mas apenas esses juízes trabalhando na vara de auditoria da Justiça Militar irão julgar os crimes cometidos por militares naquele estado, tá? Então, aqui falamos da Justiça Estadual. Já da Justiça Militar Federal, nós temos os tribunais próprios para cada região, correto? Então, citamos aqui o artigo 90A, que diz: as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Então, categoricamente, esse artigo, ele exclui os militares para a aplicação da Lei 9.099, isso lá em 95. Até então, nós temos 2 projetos tentando tornar possível a aplicação para os militares dessa lei, mas até então não foram votados, estão na inércia do Poder Legislativo, certo? Então, essa aplicabilidade, ela ocorre hoje ou não? Sim, ela ocorre, certo? Mas por interpretações diferentes do Judiciário. Alguns juízes entendem que é possível aplicar, outros não entendem. Então, a aplicabilidade existe, mas ela não está totalmente definida em nosso país. Os aspectos positivos da aplicação da Lei 9.099 na Justiça Militar. Pois bem, o Código Penal, assim como o Código Penal comum, o militar também é de uma data muito antiga. Então, nós temos uma legislação já ultrapassada. A Lei 9.099, sendo aplicada, ela pode tornar a questão da punição ali aplicada ao agente público militar uma coisa mais atual, que tem uma questão social e uma questão punitiva mais efetiva, certo? Cito também a diferença de contexto dos militares federais em comparação aos militares estaduais, porque os militares federais, que também são abarcados por essa lei, pela mesma lei, existem algumas condutas ali específicas para eles, no trabalho do dia a dia. Já para o militar estadual, embora ele esteja sujeito àquela lei do Código Penal Militar, a conduta quase raramente ele irá cometer.
Então, não há uma especificidade para esse servidor militar estadual. Então, a 9.099, ela possibilita o juiz, daquela vara de auditoria militar estadual, aplicar uma coisa mais condizente com o agente que está julgando, correto? A justiça segue seus princípios, né? Pois bem, economia processual, proporcionalidade, pois, como dito, a Lei 9.099, ela trouxe uma seriedade maior e modernizou essa questão do direito na questão do julgamento ali na parte militar. Trazendo também, obviamente, a economia processual e a proporcionalidade das penas ali, porque uma pena não tão grave, que é até 2 anos, o juiz pode aplicar outras sanções ali previstas, correto? Os aspectos negativos da aplicação da Lei 9.099 na Justiça Militar. Como já citado, o princípio da disciplina, citamos também o da hierarquia, que eles são muito importantes nessas corporações e tem uma relação também com a questão punitiva. Embora estejam mais ligados à questão disciplinar, a questão punitiva do ponto de vista criminal, ela possui uma ligação para manter os agentes públicos desses setores mais, vamos dizer assim, atinentes ali àquelas regras que são impostas a eles. Então, de repente, a aplicação de uma sanção mais branda, ela prejudicaria essa questão dos princípios dessas corporações. E citamos também que já existe uma diferenciação dos militares em relação a outros aspectos, por exemplo, as questões de greve, onde servidores civis, sejam federais ou estaduais, municipais, podem fazer greve. Já o militar, em hipótese alguma, ele pode fazer essa greve. Então, essas questões elas merecem ser discutidas, porque de um ponto de vista julgamento criminal nós diferenciamos, de outro ponto não diferenciamos. Enfim, é uma questão que causa uma insegurança jurídica, porque até então não tem uma decisão, seja do judiciário através de uma súmula ou do legislativo através de uma lei. As considerações finais, eu cito novamente lacunas deixadas pela Lei 9.099, que já se passaram quase 30 anos e até agora não houve uma manifestação, seja por parte do legislativo ou por parte do judiciário. Existem diversos entendimentos, como explorado nesse trabalho, autores que defendem a aplicação, outros autores que não defendem, juízes que aplicam, outros juízes que não aplicam, enfim, certo? Essa quebra da Constituição é o que? Citado aqui, essa questão de diferenciação dos militares na questão do julgamento criminal, onde os civis eles podem ser julgados por uma lei e o militar não pode, ou seja, isso não está contra a nossa Carta Magna, contra a nossa Constituição Federal, certo? Então, conclui-se também que é necessário que seja feita uma regulamentação por parte do Legislativo ou do Judiciário, porque atualmente nós temos entendimentos diversos, como já explicado, isso provoca uma insegurança jurídica e, dado o grande número de estados e o tamanho do nosso país, e a existência de muitos militares, sejam federais ou estaduais, é necessário ter um entendimento comum. E o tratamento diferenciado é justificado nesse caso? Essa pergunta ela tenta remeter o seguinte: será que se o militar, ele, por ter esse tratamento de disciplina diferenciado, é condizente ele não ter um mesmo julgamento criminal? Será que isso é justo perante a justiça? Pois bem, a reflexão desse trabalho chegou à conclusão que é necessário, então, que seja feita essa regulamentação, seja por parte do judiciário ou legislativo, para que os militares possam ser ou não julgados e de uma maneira justa, que tenha um entendimento comum e pacífico em todo o nosso país. Obrigado.